uma boa noite. Antes de eu me recolher, eu quis mostrar para você o que eu fiz ontem. Acho que dá para perceber, né? Então, são 2 cabos de vassoura que eu transformei em bastão para treino. Porque quando eu encontro um cabo de vassoura, na verdade, eu não vejo um cabo de vassoura, mas sim uma madeira que um dia foi uma árvore. E pensando assim, vendo assim, com esse sentimento, esse coração, então eu não sinto confortável deixar esses cabos de vassoura. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, reclamação, fobias, frustrações, não sei, você pergunta e a gente dá uma conversada online, ok? Enquanto você fica aí gentilmente, né, me fazendo companhia, eu vou continuar falando sobre o cabo de vassoura. Porque, na verdade, esses daqui são os terceiros cabos de vassoura que eu transformo em bastão. O primeiro foi um cabo de vassoura que era usado por fisioterapeutas para cuidar de um dos meus pacientes. E é um paciente que gostava muito de arte marcial, então eu fazia todo um trabalho dentro da fisioterapia com ele, me utilizando do cabo de vassoura, que até então era um instrumento, né, de ajudá-lo a fazer os movimentos e exercícios, só que ao invés de eu fazer movimentos e exercícios da fisioterapia, eu usava movimentos de bastão do Kung Fu. E ele gostava muito, ele curtia muito, mas fazer esse tipo de treinamento, dentro, mesmo que seja dentro da fisioterapia, com um cabo de vassoura, é perder o espírito, né? É perder o tamashi. E a canalização é muito importante. Então, o que eu fiz? Eu trouxe esse cabo de vassoura para casa e eu levei 1 ano para convencer aquele cabo de vassoura que ele não era um cabo de vassoura e nem um instrumento de fisioterapia adaptado. Para depois que eu mudasse o espírito dele, o vetor da energia que ele tinha, aí sim transformá-lo num bastão, onde ele foi consagrado, canalizado, e aí ele passou a ter um espírito. E agora em dezembro é aniversário, né, de eu ter feito isso. Quantos anos deve ter feito isso? Já uns 4, 5 anos, será? É por aí. E agora eu acabei fazendo mais 2 bastões, tá vendo? Então, eu vou ensinar para você como que você pode transformar um cabo de vassoura inútil e imprestável, que nem para cabo de vassoura serve mais, num bastão, onde você pode aprimorar, né, o seu espírito, aprimorar e desenvolver o seu coração, a sua força, através dos movimentos de bastão. O Aikido usa muito esses bastões nessa espessura para fazer movimentos similares ao do katana, que também é muito bom. Mas, enfim, como é que você faz isso? Então, tá, vamos lá. Depois que você pegou o cabo de vassoura, tirou, né, aquela camada plástica que ele tem, aí ficou madeira. Madeira é o quê? Madeira é elemento do fígado. Ela também, ela conduz energia. A madeira, ela conduz energia. E representa, dentro do órgão e víscera, é fígado e vesícula biliar. E dentro das virtudes, a madeira está relacionada à benevolência. Então, veja que simples cabo de vassoura, na verdade, é muito precioso. Aí você olha para o cabo de vassoura e você pega, tira o invólucro. Então, vamos lá. Tirei o invólucro, cerrei as pontas,
né? As duas pontas eu serro para tirar aquela característica, né? Do cabo de vassoura, tanto aqui como embaixo, onde tem o rosqueamento da vassoura. E aí, tanto a parte de baixo como a parte de cima, ou seja, as duas extremidades vão ficar assim, tá? Só que esse cabo de vassoura era menor do que esse. Mas o que está aqui está na outra ponta. Depois que você fez isso, você pega uma lixa d'água bem fininha e passa por todo ele, que é para tirar qualquer farpa, qualquer superfície mais áspera. Então, você vai fazendo movimentos com a lixa d'água, que é para deixar ele mais uniforme. Então, você pode pegar a lixa e fazer movimentos assim, ou movimentos assim. Ou assim, subindo e descendo. Também funciona muito bem. Até você deixá-lo bem lisinho. Depois que ele ficou bem lisinho, aí você vai pegar óleo de peroba e vai besuntar ele todinho de óleo de peroba, porque ele está muito ressecado. É uma madeira que está muito maltratada, muito judiada. Ela foi uma árvore, ela foi uma vida que viveu nesse mundo. Teve passarinhos, né, que descansaram nos seus galhos, teve folhas que liberaram oxigênio para a atmosfera. Então, essa é a benevolência da árvore, né? Ela dá fruto, ela dá sombra, ela dá abrigo, tudo isso é benevolência. E aí ela deixou de ser uma vida para que alguém transformasse em cabos de vassoura para vender as vassouras. E depois que as vassouras não têm mais utilidade, os cabos são descartados como se fosse matéria inútil e imprestável, quando na verdade não é. Então, a alquimia, na verdade, é uma forma de você transformar as coisas. Então, se você começa transformando um cabo de vassoura num bastão, que é tão precioso, você já está desenvolvendo em você, né, o espírito e a capacidade da alquimia, que é transformar chumbo em ouro, antes que ele te afunde. Entende essa metáfora? Então, muito bem. Então, recapitulando. Lixou, besuntou com óleo de peroba. Depois que ele absorveu o óleo de peroba, então você vai finalizar com o quê? Com parafina. Então, você pega uma panela com água, aí faz um banho-maria com a parafina. Eu tenho feito assim, eu pego uma vela de 7 dias, ponho dentro de uma panela que eu possa fazer esse tipo de trabalho em banho-maria com parafina, porque é uma panela que eu não vou usar para comida, ou pode ser um outro recipiente, mas procura fazer com coisas, né, objetos que realmente sejam objetos puros e limpos, né? Porque você está preparando um bastão, uma arma, né, sagrada, que tem todo um respeito. Então, essa árvore que virou um cabo de vassoura agora está virando uma arma de treino. Então, veja o processo de evolução e transformação alquímico que está nas suas mãos. Isso que é mais importante. Enquanto você vai fazendo todo esse processo de transformação, você também está se transformando, o seu coração está se transformando, o seu espírito também está se aprimorando, tá? Então, muito bem. Então, vamos finalizar o bastão. Eu peguei uma panela, fiz um banho-maria, peguei uma vela de 7 dias e coloquei lá. À medida que essa vela vai derretendo pelo banho-maria e vai formando aquela água, né? Então, eu pego a vela e vou passando ela em todo o bastão. Aí, ela esfriou, eu vou lá e derreto mais um pouco. Quando tem aquela água, eu já venho e já passo um pouco mais. E assim eu vou besuntar todo o bastão, que agora já não é mais um cabo de vassoura, né? Agora já é um bastão sendo finalizado com a parafina. Esse aqui ainda não foi refinado, no sentido de que eu passei a parafina, mas ela ainda está grossa.
Mas é para que você perceba, né? Deixa eu aproximar para ver se dá para você. Olha lá, tá vendo? Tá dando para perceber? E aqui? Tá dando, né? Tá vendo? Ele tá todinho com parafina. Mas é uma parafina que tá grossa ainda. Mas depois você pode dar uma raspada, né? Olha, eu tô raspando com a unha, mas você pode raspar com uma faca ou alguma outra coisa e tirar essa parafina. Porque aí o bastão, quando você remover o excesso da parafina, eu passei uma lixa aqui, né? Para tirar o excesso, mas ainda dá para sair mais. E aí, quando sair tudo e ficar só o bastão, aí sim ele está pronto para os treinamentos. E se você quer cortar o espírito que está nele, se é um espírito em desarmonia, é muito simples. Você faz o símbolo da espada, que está aqui, tá vendo? Então, é o dedo anular com o polegar juntos e o médio e o indicador em riste. O mindinho, o dedinho, ele fica solto aqui, tá vendo? Pode até dar um apoio aqui com o dedão. Mas esse é o símbolo da espada. E ele tem o mesmo poder da espada, né? De perfurar ou cortar. Então, você traz aqui no coração. E depois que a espada está canalizada, você... Pronto, acabei de cortar o espírito que estava aqui nos bastões. Então, agora ele está puro para criar um vetor, um novo espírito, né? Desse bastão. E à medida que eu for treinando com ele, for treinando, a energia vai se alinhando, e ele vai formando, né, um espírito treinado, uma energia treinada linear. E aí ele entra em harmonia comigo, nos tornamos um, então fica muito fácil de fazer movimentos com ele. É como uma faca de cozinha. Você conhece ela, ela te conhece, vocês criaram uma harmonia entre a faca e você e a faca, e aí quando você vai cortar é super fácil. Se você pegar outra faca, você não vai ter tanta habilidade. Uma faca nova, como é que eu posso explicar para você? O circuito de energia dela, né? O vetor de energia dela está todo desalinhado e desarmonizado, mas à medida que você for usando, você alinha com a sua energia. E aí vocês se tornam íntimos e se tornam um. Então é muito fácil você usar aquela faca para preparar um alimento. Que não acontece se a faca for nova. Então é uma faca que tem a energia ainda toda desalinhada. Então você vai para um lado, ela vai para o outro, você põe força, ela vira, e aí cria um conflito ali. Você está acompanhando e entendendo isso que eu estou compartilhando com você? É muito importante. Porque se você entendeu isso, você treina com tudo. E aí cozinhar, preparar um alimento é um momento muito importante. Eu nunca abro mão de cozinhar, porque o que eu faço com a mão direita, porque eu não sou canhota, tá? Pelo menos de nascença eu não sou. E o que eu faço com a direita, eu faço melhor com a esquerda. Essa é a minha proposta. Então, se eu vou cortar, e eu estou acostumada a ver o mundo desse jeito, então vamos ver o mundo do outro jeito? E aí eu inverto tudo aqui dentro, né? Porque aqui tem que ser tão confortável e natural quanto aqui. E quando você estiver nesse nível, nossa, aí já é um ponto muito bom, tá bom? E para finalizar, eu espero que você tenha gostado da dica de como você tirar uma oportunidade preciosa de cabos de vassoura que vão estar na sua vida a partir de agora. Porque você está andando, você está na sua casa, né? E aí tem uma vassoura que vai ser descartada, e aí cabe a você deixar aquele cabo de vassoura seguir o caminho dele, de ir para o lixo, ou resgatá-lo e transformá-lo numa arma de treino, ok? Muito bom. Então, uma boa noite para você, um bom descanso. Espero que tenha gostado. Ah, tem mensaginha aqui.
Do livro, né? Claro, Cláudio, o Hot Diet, né? Eu vou te mandar o Hot Diet para você em PDF, porque depois eu te explico por que que ele está meio que assim, né? Em stand-by. Não é bem em stand-by. Eu vou falar com você em off, você vai entender. Talvez eu te mande até hoje, tá? Agora, daqui a pouco. Deixa eu ver o que você falou mais. Eu acho que não, viu, Cláudio? Eu acho que os cabos de vassoura, eles são padrão. O que deve estar dando a impressão de que eles são mais largos é o sistema que eu estou usando. Porque ele deve ter o quê? 1 centímetro de diâmetro. Eu acho que, ó, é a minha falange, tá vendo? E eu tenho a mão super pequena. Tá vendo? É desse tamanho. É, né? Mas talvez ele pode ter engordado um pouquinho por causa da parafina também, né? Pode ser. Vai saber, né? Mas é só impressão, viu? Porque cabo de vassoura é padrão, tá vendo? São duas vassouras distintas, colhidas, né? E recolhidas em momentos diferentes, mas olha, eles são a mesma espessura, tá vendo? E aí você pode treinar. Aí, um outro momento, aí eu posso, com mais espaço. É isso aí, é o sistema que eu estou usando da Logitech, né? Porque eu estou com uma câmera Logitech para fazer essa live. E eu espero que a imagem esteja boa para você, porque aqui eu faço monitoração. Eu estou falando com você, mas eu estou monitorando a imagem, o enquadramento, tudo. E aqui a imagem está boa, está perfeita, mas às vezes quando eu vou rever o que foi feito, eu vejo que a imagem está toda craquelada, né? E aí eu fico meio que injuriada com isso, sabe? Então, eu faço o sacrifício de deixar uma imagem, né, craquelada em função do que foi dito durante esse momento, que eu acho que é o mais importante, certo? Então, tá. Eu vou falar com você em off já já, tá bom? Vou só encerrar aqui e concluir. Ah, a imagem tá boa, legal. Fico feliz, então. Porque eu percebi que se eu fizer cedo, a imagem fica boa. Se eu fizer por volta das 3, 4 horas, a imagem craquela. E hoje eu estou fazendo essa experiência de fazer à noite, nesse horário, para ver se o que acontece. Então, a imagem também ficou boa. Então, agora eu sei que eu posso fazer essas lives de manhã e no final do dia, né? Que tá tudo mais tranquilo e a imagem também fica boa, ok? Então, Yasumi Nasai e Matane.